Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor. Vou ainda voltar ao texto e extrair do próprio texto, como sempre, as lições para as nossas vidas. Portanto, eu preciso, antes de ir para o texto propriamente dito, explicar a você o que é que o Senhor me mostrou com essas palavras. Nós estamos no mês da música, e o nosso tema esse ano é sintonizados. Nós temos aprendido que devemos estar sintonizados com Jesus, com a vontade de Jesus, sintonizados uns com os outros. Isso nos faz estar sintonizados com a gratidão, com a celebração, de maneira que sintonizados com Deus, sintonizados com a igreja, começamos então a viver de maneira mais generosa, mais grata e mais festiva, mais alegre. E é isso que nós temos estudado desde o início desse mês, é isso que o Senhor tem nos ministrado. Então eu quero agora pensar com você que nós também, além de tudo isso, devemos estar sintonizados com o ministério que Deus tem para nós, com o serviço que Deus tem para nós, com o propósito de Deus em nossas vidas. Você sabe para que você nasceu? Não é por que você nasceu, é para que você nasceu. Qual é a missão da sua vida? E aí eu poderia também chamar essa mensagem de sintonizados com a missão de Deus em nós e através de nós. Então, nesse verso 9 do capítulo 2 de 1 Pedro, eu percebo aqui uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito linda, que durante muito tempo, mais precisamente durante 1000 anos, a igreja perdeu essa sintonia. A igreja de Jesus na terra, durante 1000 anos, em sua grande maioria, porque sempre tem alguns remanescentes justos, mas durante 1000 anos, na maioria esmagadora da igreja, foi perdida essa verdade simples e bela, de que todo crente é um sacerdote. A palavra sacerdote, em latim, na cultura romana, é a palavra pontífice, que vem do latim pontifex. F-E-X, é como rex, é rei em latim. Então pontifex é aquele que faz a ponte, pontífice. Por isso, em alguns lugares, os sacerdotes, aqueles que entregaram suas vidas para o serviço exclusivo da obra de Deus, são chamados de pontífices. Tem até uma grande universidade no Brasil, chamada Pontifícia Universidade Católica, ou a
PUC. Tem no Rio, tem em São Paulo, tem espalhado em vários lugares. Essa expressão pontifícia quer dizer aquela que faz a ponte. Qual é a ideia daqueles que criaram a universidade? Que a universidade seria a ponte entre a ignorância e o conhecimento. Portanto, você vai até a universidade e ela te faz a ponte, te atravessa até o conhecimento. Portanto, na cultura romana e durante séculos e séculos e mais séculos, quase 1000 anos, houve uma cultura de que algumas pessoas eram separadas para uma escola sacerdotal, e eles chamavam essa escola de escola pontifícia. E ali eles então ensinavam, treinavam e capacitavam algumas pessoas da igreja para exercerem o sacerdócio. E durante quase 1000 anos, isso foi sendo vivido e passado de geração em geração. No século XV, final do século XV, mais ou menos no ano de 1480, um cara lá na Boêmia, numa região onde hoje seria considerado ali meio Suíça, meio Alemanha, um cara chamado João, o pai dele tinha um pequeno sítio e criava ganso, e eles vendiam esses gansos na feira. E ganso, na língua daquele cara, é Hus, H-U-S-S. O nome dele era João, o João Batista, ou João Apóstolo, o João da Bíblia. Então, ele é conhecido como John Hus, que é o João dos gansos, porque ele vendia ganso na feira para o pai dele. Esse cara entendeu algo muito precioso, mas ao mesmo tempo muito simples, que é a verdade de que o apóstolo Pedro escreveu para a igreja. Porque se você ler os 2 primeiros versículos dessa carta, você vai ver que Pedro está escrevendo aos eleitos da dispersão, ou seja, todos os salvos, todos os lavados e remidos, todos aqueles que Deus elegeu para a salvação, são alvo dessa carta. Então Pedro está dizendo para todos os salvos, para todos os eleitos em Cristo Jesus para a salvação, que eles todos são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as maravilhas daquele que lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o John Hus entendeu, peraí, então, todos são sacerdotes. E aí começou, mais uma vez, retornando à originalidade das Escrituras, a se pensar no que nós hoje chamamos de doutrina do sacerdócio universal dos crentes. O que é que quer dizer isso? Onde tiver um crente em Jesus Cristo, eleito em Cristo para a salvação, ele é um sacerdote, ele é alguém que pode ser pontífice, ele é alguém que pode fazer a ponte entre as trevas e a maravilhosa luz do Senhor. Porque nós, os salvos, os eleitos, os crentes, os cristãos, os discípulos, a igreja de Jesus é a ponte. A igreja de Jesus é aquela que se levanta para proclamar essa verdade. De maneira que nós não precisamos separar um grupo de pessoas para capacitá-los exclusivamente para esse serviço. A verdade eterna da palavra de Deus para nós é que todo crente deve ser um sacerdote, ser uma ponte entre um ser humano pecador e um Deus perdoador. A Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 17, que Deus queria um sacerdote, e Ele disse que faria de uma tribo, e naquele momento o povo de Deus estava organizado em tribos, de acordo com os 12 descendentes de Jacó, o povo tinha 12 tribos, e Deus disse, eu vou fazer de uma dessas tribos, uma tribo sacerdotal, aquele povo que vai fazer a ponte, aquele povo que vai fazer o intermédio entre o povo pecador e um Deus que é santo
e que precisa perdoá-los. E eles precisam desse perdão. Portanto, Deus deu a orientação a Moisés, e se você ler lá no livro de Números, no capítulo 17, você vai ver detalhadamente as instruções, e eles foram perfilados os 12 representantes, 12 líderes de cada uma daquelas 12 tribos. E Deus disse: pede para eles pegarem um galho, uma vara, um ramo, um bordão, um pedaço de um pé de amêndoa. Cada um vai enterrar o seu pé de amêndoa, vai tampar com a terra e vai marcar o lugar. Aqui está o meu pé de amêndoa. E cada um enterra o seu e marca o lugar. No dia seguinte, voltem cada um no seu lugar. Desenterra o galho da amêndoa. O galho que tiver com flor e fruto é quem eu escolhi para ser sacerdote. Fizeram do jeito que Deus mandou. E aí a vara de Arão, o irmão de Moisés, a vara de Arão, que era da tribo de Levi, porque eles eram descendentes do filho de Jacó, chamado Levi, a vara de Arão foi a que floresceu, foi a que brotou, e aí então sobre ele caiu a unção, a bênção e o privilégio de ser sacerdote de todo aquele povo. E todos os seus parentes próximos, toda a tribo de Levi, por isso que os levitas eram aqueles que serviam a Deus com exclusividade, eles então foram eleitos para essa função, eleitos por Deus para serem a ponte entre as demais tribos e o Senhor. Depois Deus levantou e deu um outro ministério chamado de profeta, Nabi em hebraico. Então, o profeta era escolhido por Deus e levantado por Deus para ser voz de Deus àquele povo. E aí sim Deus completa as duas vias de uma ponte, porque se o sacerdote, por um lado, leva do povo para Deus, o profeta traz de Deus para o povo. E assim, com o ministério profético e sacerdotal, Deus foi se relacionando com a humanidade durante milhares de anos. Pois bem, de repente aparece um homem chamado Jesus Cristo, o Cristo, de Nazaré, o carpinteiro, filho do Zé, da Maria, e ele foi um profeta, e ele foi um mestre em Israel, e ele, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 9, é o sumo sacerdote definitivo que nós precisamos, porque naquela cultura e naquele meio de se relacionar com Deus, antes da vinda de Cristo, todo ser humano precisava de um sacerdote da tribo de Levi, para fazer o intermédio entre ele que é pecador e o Deus que é santo, porque o nosso pecado abriu um buraco, um abismo entre nós e Deus. O salário do pecado é a morte, e morte é separação. Portanto, quando pecamos, fomos separados de Deus. Precisamos agora de uma ponte para atravessar esse buraco, para passar essa separação. E aí os sacerdotes então fazem essa ponte. E os sacerdotes precisam de um líder, de um sacerdote dos sacerdotes. E ele era chamado então de sumo sacerdote, o sacerdote líder de todos os outros. E aí o escritor de Hebreus, no capítulo 9, vai dizer que Deus estava o tempo inteiro mostrando com aquela metodologia, ensinando o povo como que de uma maneira pedagógica, como que funcionaria o ministério de Cristo. Cristo seria o sacerdote suficiente, ele seria o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, e os sacerdotes agora, diz o escritor de Hebreus no capítulo 9, não são mais os da tribo de Levi, porque Jesus Cristo rasgou o véu com sua morte e com sua ressurreição, deu dons e ministérios aos homens, de maneira que a sua igreja agora é formada de seus sacerdotes, onde ele agora é o sumo sacerdote e a sua igreja são todos sacerdotes. De maneira que qualquer crente pode e precisa ser uma ponte
entre Deus e os homens. E Cristo é a ponte eterna, a ponte indestrutíveis. Então é como se no mundo houvessem vários caminhos, vários pequenos caminhos, onde a vida de cada pessoa está num caminho. E aí cada crente se coloca na frente do caminho, porque cada pessoa nasce com o resultado e as consequências do pecado em si, que é a condenação. Então toda pessoa nasce condenada ao abismo, à condenação, ao inferno e lago de fogo, para assim serem consumidos fora da presença de Deus eternamente. Portanto, se a vida de cada pessoa no mundo é um caminho, todos os caminhos levam a um abismo. Vai me acompanhando aí. Eu vou voltar para o texto e vou pregar, mas deixa eu viajar um pouquinho. E aí, cada crente pode se colocar como uma ponte no caminho, ou seja, na vida de cada pessoa, e todas essas pequenas pontes atravessam e não dão na eternidade, porque homem nenhum pode fazer a ponte de um pecador para a eternidade, mas ele pode fazer a ponte para a ponte principal que leva à eternidade, de maneira que Cristo é uma ponte eterna, infinita, e cada crente é uma pequena ponte no final do caminho de cada pessoa, onde eles chegam ali, atravessam aquela ponte, caem em Cristo, que é a ponte que leva à eternidade. Portanto, isso, de maneira metafórica e bem simples, sem ser simplório, é o que nós chamamos na teologia de doutrina do sacerdócio universal dos crentes. No universo. Não sei se tem crente em outros planetas, em outras galáxias, mas ainda que tenha, onde tiver um crente nesse universo, por isso que é universal, não é universal porque você entendeu. Onde tiver um crente no universo, ali tem uma ponte, que leva para a ponte principal, que leva para a eternidade. Todo crente é um sacerdote, todo crente é uma ponte. Todos foram chamados, eleitos, separados, para executar esse ministério principal, ser ponte para levar para Deus. E independente da maneira como a gente faz a ponte, tem ponte que é de madeira, tem ponte que é de cimento, tem ponte que é de ferro, e não importa o material que foi usado para fazer a ponte, importa se ela vai me atravessar para o outro lado. Portanto, não importa a maneira como você serve a Deus, não importa a maneira como você exerce o seu sacerdócio, o que importa é que você seja uma ponte para levar as pessoas até Jesus. E todo crente pode, e todo crente deve ser uma ponte. Então esse é o principal ministério que Jesus tem para nós, principal ministério que Deus tem para nós. Ele elegeu a igreja para isso, para sermos uma ponte para as pessoas, ponte que leva até Jesus, que leva à eternidade. E aí, voltando para o texto, eu percebi aqui algumas coisas maravilhosas e vou compartilhar com você. Primeira coisa que eu percebi é que esse ministério de sermos pontes é para todos os crentes. Que a primeira palavra do versículo é vós. Vocês, está no plural. E aí eu pergunto para o Pedro, que está escrevendo a carta, mas Pedrão, vocês quem, cara? Vocês, assim, um grupo de pessoas específico? Vocês, assim, um grupo de ungidos especiais? Vocês, assim, os mais inteligentes? Os mais crentes? Os mais espirituais? E aí ele me responde lá no primeiro versículo da carta. O primeiro versículo da carta é para quem ele está escrevendo a carta. Então, se lá no meio da carta ele fala, todos vocês são isso, isso e isso, o vocês ali é aqueles lá que ele disse para quem ele estava escrevendo. E o verso 1 diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
todos os crentes daquela região que ele estava escrevendo. Por que aqui não aparece o nome Vila Velha? Porque naquele tempo ainda não tinha crente em Vila Velha. Mas quando Pedro escreve essa carta, mais ou menos entre 62, 69, vamos colocar aí para facilitar a sua mente, mais ou menos entre 65 depois de Cristo, a perseguição estava ferrenha e a igreja estava se espalhando e fugindo da perseguição. Por isso que ele fala que é dispersão. O povo estava disperso, porque eles iam sendo dispersos por causa da perseguição, e o termo teológico é a diáspora, porque os judeus, depois do cativeiro, foram dispersos entre as terras, e aí são os judeus da diáspora. Então, como ele era judeu, ele usa o mesmo termo, ele diz que os crentes que agora estão vivendo essa diáspora, porque foram perseguidos, estão passando por um cativeiro, e estão matando os crentes, então quem conseguiu fugir, fugiu e está disperso por aí. E todos os que estão dispersos nessa região da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, do Ponto, a Frígia, aquela região ali onde Paulo havia passado e havia pregado, e muita gente tinha se convertido, e já tinham igrejas organizadas ali. Ele está escrevendo para aquele povo, inspirado por Deus, para dizer no verso 2, vocês são eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Então, para quem que ele está escrevendo? Para todos os que creem em Cristo e já foram ressuscitados com Ele. Não a ressurreição para a eternidade, mas a primeira ressurreição, a ressurreição do nosso espírito, que estava morto em nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados pela fé em Cristo Jesus. Portanto, ele está dizendo, todos aqueles que nasceram de novo, todos os crentes, todos os salvos, todos os que têm certeza da sua salvação, todos vocês... Eu estou falando com vocês, no plural. Portanto, a primeira coisa que eu aprendo sobre o nosso ministério sacerdotal, e a gente tem que estar sintonizado com isso, é que isso é para todos. Ah, mas tem aqueles que Deus chama para fazer seminário, para ser pastor de tempo integral, para ser missionário de tempo integral. E isso é uma vocação específica. Deus chama de maneira específica, uns para trabalhar com crianças, outros para trabalhar com adultos, com idosos, com casal, outros para ir para a África, outros para ir para a Disney, uns para ir para o sul, outros para ir para o norte, um para fazer de um jeito, outro para fazer de outro. É como eu te disse, não importa o material que é feito a ponte, importa se ela está atravessando para o outro lado. Agora, nós não podemos confundir vocação específica com vocação geral. E ser sacerdote é uma vocação geral, é universal para os crentes, é para todo mundo. Então, se você vai ser ponte, dedicando a sua vida no ministério pastoral, que assim seja. Se você vai ser ponte lá no seu trabalho, influenciando, dialogando, ganhando e relacionando as pessoas e sendo ponte para Deus, amém, é ministério do mesmo jeito, meu irmão. Precisamos de uma vez por todas, em nome de Jesus, sintonizar a nossa vocação com o que Jesus quer para nós. Senão, irmãos, a gente fica na vida a passeio. E aí a gente fica acordando, dormindo, trabalhando, estudando, indo para cá, indo para lá, fazendo isso, fazendo aquilo, e não está sendo ponte para ninguém, e não está sendo ponte para nada, e não está atravessando ninguém para lugar nenhum. Então você tem que sintonizar isso aí. Primeiro entendendo que é para todo mundo, é para todo mundo. Não tem escolha. Se você é crente em Cristo Jesus, isso é para a sua vida. Segundo, que é uma eleição. O versículo diz, vocês, porém, são uma raça eleita. Eleitos.
Se judeus ou gentios, não importa. Importa que em Cristo somos todos iguais. E nesse tempo haviam judeus convertidos, haviam gentios convertidos, e pode ser que o Pedro está focando a conversa aqui só nos judeus, pode ser que ele está focando a conversa só nos gentios, pode ser que ele está focando nos dois, não importa, essa discussão vai durar até a volta de Cristo, porque ele usa a expressão da diáspora, então tem gente que fala assim, não, ele só está falando com os judeus, pode ser, mas naquela região gentia, da Galácia, da Frígia, da Panfilha, da Capadócia, muitos gentios, possivelmente crentes, então pode ser que ele está falando, não importa especificamente qual é a raça, qual é o povo de origem genética que ele está falando, importa que ele está dizendo que em Cristo somos eleitos, eleitos para quê? E aí, se você abrir a sua Bíblia na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 4, diz que em Cristo nós fomos eleitos, antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, em Cristo Jesus. Fomos eleitos, e o nosso sistema de governo nos ajuda a entender o que é eleição, porque a gente funciona num sistema democrático, onde nós elegemos aqueles que vão nos representar na política, portanto você sabe o que é uma eleição, e sabe para que serve uma eleição. Quando uma pessoa é eleita, ela é eleita com um propósito. Eu vou eleger o fulano, para quê? Para ele ficar andando de avião lá para Brasília, ganhando um salarão, auxílio paletó, auxílio cafezinho, auxílio BBB, não sei o que lá, e ficar rico, porque eu quero que ele seja rico, por isso que eu vou eleger ele. É isso? Claro que não, apesar de na prática muitas vezes isso acontecer. Mas na teoria, a gente elege para que eles nos representem, para que eles sejam a nossa voz. Eu não tenho condição de estar toda semana em Brasília, ouvindo as propostas e votando se eu quero ou não quero aquilo para o meu país. Portanto, aquele cara que eu elegi como meu porta-voz, para que lá ele levante a mão, e o sim dele representa o meu sim, e o não dele representa o meu não. Portanto, toda eleição é representativa, você é eleito para representar aquele que te elegeu. Portanto, o ministério sacerdotal é para todos e é uma eleição, não é... Deixa eu formular melhor. Não somos nós os principais da história. Deus é o principal, e sempre foi. Só que Ele elegeu um povo, para quê? Para representar Ele. E aí Ele elegeu os judeus, e os judeus falharam na missão. Por quê? Eles confundiram eleição com predileção. Eles eram o povo eleito, mas não era o povo predileto de Deus. E eles acharam, nós somos os preferidos, nós somos os melhores, Deus escolheu a gente porque a gente é bom mesmo, hein? E aí eles pegaram o que Deus queria dar para as nações através deles, e seguraram só com eles. E aí teve que vir Jesus para dizer, não, está tudo errado, vocês foram eleitos para representarem Deus, não para segurar o que Deus tinha. Porque disse Deus para o Abraão, onde você for eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, parte B, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, eu vou fazer em você, para depois fazer através de você. Aí quando Deus fez neles, eles fecharam e seguraram, agora não vai fazer com ninguém mais não. Aí vem Jesus dizendo, nada disso, eram para vocês serem ponte, e vocês foram porteira fechada. Vocês pegaram a voz de Deus, as profecias de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, a lei, os escritos e os profetas, e trancaram dentro da porteira e guardaram só para vocês, quando Deus queria que todas as nações conhecessem tudo isso desde o princípio. Portanto,
A igreja agora cumpre o papel que Israel não conseguiu cumprir. E aí não importa se a igreja é formada de israelitas, de judeus ou de gentios, ou de gente de qualquer nação. Importa que a igreja precisa estar consciente do propósito para o que ela foi eleita. E pasmem, muitas vezes eu e você como igreja estamos vivendo como aqueles políticos safados de Brasília, que são eleitos para um propósito, mas só quer saber das bênçãos que essa eleição pode trazer para eles, mas não querem de fato representar aqueles que o elegeram. E muitas vezes eu e você fomos eleitos para representar Jesus nessa terra, e a gente está vivendo das bênçãos que esse ministério pode nos dar, ao invés de fato representar Jesus e alcançar as pessoas. Toda igreja que não cumpre o seu papel sacerdotal está sendo mal eleita. Está trabalhando mal para aquele que o elegeu, ou para aquele que a elegeu como igreja. A igreja foi eleita para ser sacerdote, para ser ponte, para ser uma travessia de um lado para o outro, das trevas para a maravilhosa luz. Toda vez que a igreja se torna uma porteira fechada, ela está roubando, corrompendo e vituperando o ministério que Deus deu para ela. Depois você procura no Google o que é vituperando. Por isso que um político que não nos representa e só se aproveita é corrupto. Portanto, uma igreja que não representa Jesus e só se aproveita é corrupta. Merece perder o mandato. Impeachment para uma igreja que não é sacerdotal. Como diz um grande crente, a igreja que não serve para os de fora, também não serve para Jesus. O objetivo principal da igreja é servir, é ministrar, é ser sacerdote para os outros. É para todos, fomos eleitos para isso, é uma representação que a gente faz, e nós somos sacerdotes reais, diz o texto. Sacerdócio real. Aí aqui tem uma discussão entre os eruditos, e eles discutem assim: sacerdócio real significa que são sacerdotes de um rei, porque tudo que diz respeito ao rei é real. A estrada real é por onde o rei vai passar, ok? Então, eles dizem sacerdócio real, quer dizer, os que representam o rei. Tá certo, porque Jesus é o sumo sacerdote, mas também é rei. Então, se é sacerdócio real, no sentido de que representamos o rei, está perfeita a interpretação. Mas tem outros que dizem assim: não, o real aqui não diz respeito ao rei, diz respeito àquilo que é verdadeiro, o contrário de falso. Essa nota é real, essa nota é falsa. Esse monitor aqui, esse retorno é real, ele é original, ele é verdadeiro. Aquele ali é falso, é mentiroso, é falsificado, é do Paraguai. Aí, eles dizem, sacerdócio real quer dizer, vocês são os verdadeiros sacerdotes de Deus. Porque naquele tempo os judeus ainda operavam em Jerusalém, e é como se Pedro estivesse dizendo, aqueles que estão lá com aquelas roupas bonitas, com aquelas barbas, com aquele negócio na cabeça, em volta do pescoço, com aquele manto com 12 pedras, fazendo aquelas coisas, matando os bichos, derramando sangue para perdoar o pecado do povo, eles são sacerdotes falsos. Vocês que representam Cristo na terra, são os sacerdotes reais, vocês são os de verdade. Portanto, qual que está certo? Eu acho, gente, ou eu sou muito burro, ou eu sou muito inteligente, não tem condição, cara, porque na moral, os caras ficam brigando por uns negócios que já está resolvido.
Aí eu vejo uns caras que escrevem livro, tese de mestrado, doutorado, para provar que é sacerdote do rei. E outros que fazem o mesmo esforço para provar que é um sacerdote verdadeiro. Qual que está certo? Os dois estão certos, velho. Para que brigar? Sim ou não? E muitas vezes na teologia, na interpretação bíblica, nos nossos dogmas, a gente fica agarrado com as coisas que não tem nada a ver. Na verdade, os dois estão certos e fica brigando. Um está dizendo assim, isso aqui é da cor do sangue. Aí o outro diz, não, isso aqui é vermelho. Qual que está certo? Aí entra um terceiro ainda, não, porque provavelmente é da cor de um tomate maduro. Aí você fala, todo mundo está certo, abraça e beija e vamos executar o ministério que Ele chamou a gente para fazer. Ele não chamou a gente para discutir, para debater, para brigar, para provar quem está certo. Ele chamou a gente para ser ponte e não para ser porteira. Sintoniza com isso aí, gente, é isso que importa, é para todo mundo, nós somos eleitos para representá-lo, nós somos sacerdotes do rei e somos sacerdotes verdadeiros, e nós precisamos fazer isso de maneira santa. Agora tem um detalhe aqui na palavra santidade que diz, nação santa. Tem um detalhe aqui que a gente não pega. Por quê? Quando se fala em santidade na igreja, a gente só pensa em santidade moral. Eu não posso ser crente cometendo pecado. Tá certo? Tá certo. Tá certo sim. Tem que viver em santidade e evitar viver na prática do pecado. Sim, com certeza. Mas tem uma outra ênfase aqui. Que a palavra santa, ou santo, do hebraico kodesh ou kadosh, e do grego hagios, não significa moralidade, significa separação. Portanto, aquilo que é santo, vive moralmente separado, sim, mas na verdade a separação acontece antes, e por estar separado, vive diferente da maneira moral de viver. Portanto, o mais importante do que vivermos sem praticar coisas erradas, é vivermos separados para esse propósito que fomos criados. Então, uma nação santa quer dizer uma nação separada das outras. Enquanto todas as nações estão maltratando os pobres, nós, a nação santa, separada, vai fazer diferente, nós vamos abençoar os pobres. Enquanto todas as nações estão prejudicando e maltratando as crianças, nós vamos fazer diferente. Enquanto todas as nações estão fazendo guerra, nós vamos promover a paz. E assim, a gente vai se tornando um povo diferente, diferenciado, que não é porque não vive pecando, ou porque vive sem pecar, porque nós somos pecadores, e vez por outra a gente enfia o pé na jaca mesmo. Então o que é que nos diferencia dos outros, das outras nações? Que a gente não erra? Não! Que a gente está separado para cumprir o que Deus tem para nós. Nação santa quer dizer uma nação e um povo que é separado. Separado. Sabe quando Deus chama as pessoas e a gente entende perfeitamente, Deus chamou o fulano e ele foi para o seminário e ele foi lá para a África, ele se separou de nós para executar o propósito que Deus tinha para ele, porque aquele é o chamado específico dele. Mas e se Deus não separar a gente geograficamente? E se Deus não levar a gente para morar em outro país? Como é que a gente vive separado, mesmo morando no mesmo lugar? Quando as nossas atitudes demonstram que nós estamos separados. Está todo mundo correndo para lá, derramou um caminhão ali, o cara capotou, derramou um monte de produto lá, valioso. Está todo mundo correndo para lá para pegar os produtos. Eu vou correr para cá para ligar para o SAMU para socorrer o cara. Porque eu não estou preocupado em pegar o que não é meu, eu estou preocupado em socorrer a vida do cara. Está todo mundo correndo para lá, porque lá está todo mundo se dando bem. Eu vou correr para cá, porque eu não quero o que dá certo, eu quero o que é certo. Separados. É na contramão, é contra a correnteza. Está todo mundo descendo, eu vou estar subindo.
Separação. Santidade no sentido moral, mas também no sentido espiritual. Somos separados, precisamos viver separadamente. Mesmo estando fisicamente, habitando no mesmo lugar, o nosso espírito tem que estar separado das práticas pecaminosas. Então, é para todo mundo, é uma representatividade, somos sacerdotes verdadeiros do Rei, tem que ser em santidade, separados para aquilo, e é exclusivo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ah, hoje eu vou ser ponte. Não, hoje eu vou ser porteira. Não, hoje eu vou ser uma ponte. Hoje eu vou ser uma, sei lá o quê, uma pinguela. Como é que fala que não é ponte, que não atravessa um carro, só passa a pessoa, aí eles botam aquele tronco de madeira assim. De onde eu venho a gente chama de pinguela. Bota uma pinguela, atravessa uma árvore lá assim, e aí mesmo tendo um rio, um córrego, um valão, alguma coisa, a gente vai em cima daquele tronco e atravessa de um lado para o outro. Uma pinguela. Tem crente que não é ponte, tem crente que é pinguela. Até atravessa, mas não está do jeito que deveria estar. O texto diz: povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que é exclusividade? É só aquilo. No meio dos corretores de imóveis, por exemplo, os vendedores de imóveis, de vez em quando, um construtor, o cara está construindo um prédio, e ele vai fazer um prédio de apartamentos e vai querer vender aqueles apartamentos. Ele é construtor, o negócio dele é construir o prédio, ele não sabe vender. Então ele contrata um vendedor, que é o corretor, que vai corrigir o valor correto daquele negócio. Tranquilo, só achei que era alguma coisa, vai saber, né? O corretor vai corrigir o valor daquele imóvel para vender num preço justo, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. E aí, geralmente os construtores procuram um corretor de imóveis, uma imobiliária, e às vezes há uma relação de exclusividade. O que é que isso significa? Se alguém quiser comprar um apartamento nesse prédio, ele está sendo vendido exclusivamente naquela imobiliária. É uma parceria. Se você quiser ir em outra imobiliária, mas eu quero comprar naquele prédio. Infelizmente, aquele prédio não posso te vender. Porque aquele prédio só a imobiliária tal é que pode vender, porque eles têm um contrato de exclusividade. Eu fui skatista profissional durante alguns anos da minha vida. E eu tive patrocinadores. Quando a gente assina um contrato com um patrocinador, e vocês conhecem como é que funciona. O Ronaldinho com a Nike, aquele Messi com a Adidas, o Cristiano Ronaldo, acho que é a Nike também, enfim. É exclusividade. O Messi não pode jogar com a chuteira da Nike. Porque ele assinou um contrato onde ele é exclusivamente da Adidas. Então ele só vai jogar com a chuteira Adidas. Quando a gente assina um contrato de patrocínio, a gente está vendendo a nossa exclusividade. Eu tinha um contrato com a marca de tênis, então eu só podia usar o tênis daquela marca. Tinha um contrato com a marca de shape, com a marca de não sei mais o que, de não sei mais o que, de roupa, de boné, e a gente vai vendendo porque todo atleta é uma mercadoria. E aí quando perde o valor, perde tudo e acaba. Então, eu quero vender esse espaço aqui, no meu pé. Quando eu ando, tem um monte de gente me assistindo, e eles olham o meu pé. Se você quiser botar a sua marca aqui no meu pé, você tem que me pagar. Eu posso ser exclusivo seu, mas aí você tem que me pagar mais. Isso que é exclusividade, é você só usar aquilo. É você ficar preso e não poder ter relacionamento com mais nenhuma outra coisa. Portanto, quando o texto diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, ele está dizendo que nós só podemos falar, agir, viver e fazer aquilo que é da vontade de Deus. É exclusivo. Deus é o nosso patrocinador, sim ou não? Ele dá
tudo que a gente tem, Ele deu tudo que a gente é, tudo que está na nossa mesa para comer foi Ele que patrocinou, tudo que está dentro da nossa casa foi Ele que patrocinou, tudo que há em nós, seja de bom ou de ruim, foi Ele que patrocinou, para a glória dEle e para cumprir o propósito dEle em nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque o nosso patrocinador quer que a gente esteja cada vez melhor, para representá-lo melhor nessa terra, mas é um contrato de exclusividade. Não dá para a gente, eu vou usar a camisa de Deus, mas a cueca de outra coisa, ou de outra pessoa. Eu vou usar o tênis de Deus, mas vou usar o boné entendeu? É exclusividade, meu irmão. Por quê? Porque o dia que eu botei uma outra camisa, sem querer, porque eu tinha vários patrocinadores, o meu patrocinador de shape, que é aquela madeira do skate, também fazia camisa, e quando eu ia nos eventos daquela marca, eu usava a camisa daquela marca, não tirava foto, não filmava, não divulgava nada, mas para o público que estava ali, eles me viam com a camisa, para poder aumentar a divulgação. Só que eu tinha um contrato de exclusividade com uma outra marca de roupa, e eu assinei, tinha uma cláusula, uso expressamente proibido de qualquer vestuário de qualquer outra marca. E aí, eu estava com a camisa daquela marca, uma marca da qual eu também era sócio, o fotógrafo da revista era meu amigo, quis me ajudar, na melhor das intenções, fez uma foto top de linha, plá, eu com a camisa daquela marca, e chapou na revista e pensou assim, vou ajudar o Manu, porque a marca dele vai estar estampada na revista, de graça, ele não vai pagar nada. Resultado, quando a revista bateu na mão do meu patrocinador de roupa, ele olhou e falou, o que é isso aqui? Me chamou, quando eu cheguei lá, advogado, já sentado na mesa, aqui ó, seu contrato está sendo rescindido por justa causa, faz favor de assinar aqui, rubrica, assina aqui, muito obrigado e tchau. Contra fatos e fotos, não há argumento. Eu fico pensando, irmãos, que tem crente que está rescindindo o contrato com Deus, porque ao invés de ser exclusivamente de Deus, às vezes bota um pezinho lá, às vezes bota um negocinho na boca, às vezes frequenta um lugarzinho que tal, às vezes, e aí meu amigo, se Deus fosse agir por justa causa, já tinha muita gente com o contrato rescindido. Ainda bem que Ele tem um propósito nas nossas vidas, e Ele não age por justa causa, Ele age por misericórdia. E é assim que termina o versículo 10. Sim, vocês são o meu povo, sim, vocês são o povo de Deus, vocês servem para um propósito, e o propósito é a fim de proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Eu fiz vocês para isso, mas eu sei que de vez em quando vocês me dão motivos para rescindir o contrato de vocês, vocês quebram a exclusividade. E aí Deus, o Senhor vai me mandar embora, igual o patrocinador do Manu fez com ele? Não, porque o patrocinador do Manu é homem, e a justiça do homem é como um trapo imundo diante da minha face. Eu vou agir com vocês com misericórdia. Vocês são o meu povo. Antes não tinham alcançado misericórdia, vocês viviam dos patrocinadores humanos, mas hoje vocês vivem pelo patrocinador divino, e agora sim vocês alcançaram a misericórdia. O meu patrocinador não teve misericórdia de mim, irmãos. Eu errei e ele me mandou embora. Mas o meu patrocinador divino age com misericórdia, e mesmo errando todos os dias, Ele não me manda embora, porque a graça dEle está derramada sobre a minha vida, e ainda que eu não mereça, Ele é fiel. Eu sou miserável, mas Ele é misericordioso. O coração dEle está na minha miséria, e ao invés de me mandar embora, Ele me abraça, me ama, me ensina a caminhar, e me dá quantas chances forem precisos, para que o seu propósito e o seu ministério se cumpra na minha vida.
Que Deus te abençoe. E que você possa sair daqui sintonizado com o que Deus tem para você. Você é um sacerdote. Você é um ministro de Deus. Você precisa ser uma ponte que leva para Cristo, que leva para a eternidade. Seja uma ponte. Seja um ministro. Seja um sacerdote real do Rei Jesus. Que Ele te abençoe. Que o amor dele seja derramado no seu coração. Que a graça dele possa encher e preencher toda a sua vida. E que a consolação do seu Espírito, do Espírito dele, possa nos encher de misericórdia e nos dar a oportunidade de sermos sacerdotes. Que a sintonia de Deus alcance o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.